Hoje você vai aprender a fazer esse detergente super fácil com essência de maçã, gente. Fica maravilhoso. Então já curta, comente, compartilhe essa receita. E se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas novidades. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa receita, vamos precisar de 175 gramas de soda cáustica e vamos diluir ela em 200 ml de água em temperatura ambiente. Vou dar uma misturada muito bem até dissolver toda essa soda cáustica, até que a gente pare de sentir os gruminhos dela e vamos reservá-la e trazer a nossa bacia que vamos fazer o sabão. Gente, é de extrema importância vocês sempre utilizarem luvas, máscaras e óculos de proteção para fazer sabão, porque a fumaça que sobe, tá? O cheiro é muito forte, então se previnam para não acontecer nenhum acidente. Vou reservar aqui minha soda e já vou pegar minha bacia para começar a nossa receita. Aqui eu tenho a minha bacia, vou adicionar nela 500 ml de óleo. Esse óleo que eu estou utilizando, ele é novo, tá? Não tem gordura animal nele. E se você quiser utilizar óleo usado, não pode ter fritura animal no óleo, senão não dá certo. Acabei de adicionar também 500 ml de álcool 70%. Se vocês quiserem utilizar álcool acima dessa porcentagem, pode. Eu só não gosto muito de fazer com etanol. Mas acima de 70% você pode fazer que vai dar certo direitinho. Vou dar uma misturada até que esse óleo e álcool fique esbranquiçado, que você veja que ele está muito bem misturado. Bernardo, quanto tempo eu tenho que ficar misturando para saber a hora de colocar a soda cáustica? Gente, pode ficar misturando por 1 minuto, 2 minutos, que já é o suficiente. Acabei de adicionar a soda cáustica aqui rápida, porque estava quente o recipiente de vidro, então adicionei muito rápido. Vou começar a misturar, ele vai começar a dar reação, vai pegar o ponto de vela e logo depois vai pegar o ponto de traço. Bernardo, o que é o ponto de vela e o que é o ponto de traço? O ponto de vela é quando cria-se uma película em cima da nossa mistura que parece com uma vela, quando a vela está derretida. Beleza? E o ponto de traço é o ponto de pasta. Ele fica uma pasta bem branca, que eu vou mostrar para vocês, tanto o ponto de vela quanto o ponto de traço. Para quem já tem experiência com sabão, pode fazer diretamente no ponto de vela que vai dar certo. Estou misturando muito bem. Já está começando a dar reação. Vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar chato para vocês. Dei uma boa acelerada no vídeo, vocês podem ver a mágica acontecendo. Olha como isso é incrível, gente. Já está pegando um ponto de vela. O ponto de vela é esse aqui. Criou essa película e quando a gente levanta a espátula, fica caída essa película. Esse é o ponto de vela. Se você já tem experiência em fazer sabão, daí você já pode continuar com a sua receita, tá? Não precisa passar para o ponto de traço. Dei uma outra boa acelerada no vídeo e vocês podem ver que está começando a virar massa, tá? Ele vai começar a esbranquiçar cada vez mais até ficar totalmente branco, uma massa bem pastosa. Vocês não podem parar de misturar até que fique bem branquinho. Não é um ponto meio amarelado, é um ponto branco. Igual aí no vídeo que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu não paro de misturar enquanto essa massa não fique totalmente branca, tá? Já chegou no ponto que eu quero. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar 1 litro de água fervendo, coloquei para ferver 5 colheres de sopa nessa água de açúcar. Misturei bem e deixei ferver. Agora coloquei totalmente no meu sabão. Vou começar a misturar até que essa pasta se derreta por completo. Derreteu, não tem mais gruminhos nenhum, aí sim nós vamos para a próxima etapa. Vou dar mais uma acelerada para vocês verem que eu não faço mais nada. Eu só vou misturar até que isso se derreta por completo. Estou misturando, estou tirando em volta o que ficou grudado e pronto, já derreteu. Agora o que eu vou fazer? Como o tempo aqui já deu uma amenizada, não está tão frio assim, vou entrar com a água em temperatura ambiente direto. Mas se caso aonde você mora esteja muito frio, primeiro você entra com a água morna para depois você entrar com a água em temperatura ambiente. Por quê? Se der um choque térmico aqui nesse sabão, ele pode talhar. Então,
você preste bem atenção nisso. Já estou colocando a água aqui, misturando muito bem, até que esse sabão diminua a temperatura e ele vai começar a engrossar. Podem ficar tranquilos que a quantidade de água em temperatura ambiente que eu estou utilizando nessa receita, eu vou deixar aqui na descrição. Gente, já coloquei aqui esses 2 litros de água, vou ficar misturando por 2 minutinhos para misturar muito bem essa água no sabão. Agora eu vou colocar logo o corante para ficar da cor que eu quero. O corante que eu vou utilizar é esse vermelho alimentício, tá? Eu dei uma pesada nele porque eu gosto dele bem vermelho. Mas se você quiser usar o próprio passamão, pode, tá? Não tem problema nenhum. Estou usando também esse alimentício porque eu sei que tem muita gente que pergunta isso, se pode usar o corante alimentício. Então, estou utilizando hoje para mostrar para vocês que também dá certo. Como eu vou usar como detergente, não vou ter nem medo de manchar roupa nem nada. E também não mancha. Se você quiser lavar um pano de prato, alguma roupa, não vai manchar. Já coloquei o corante, agora vou colocar o restante da água em temperatura ambiente até encher o nosso recipiente. Como eu já falei para vocês, a quantidade de água em temperatura ambiente eu vou deixar na descrição aqui para vocês, tá? Já acabei aqui de colocar minha água. Agora vamos adicionar o bicarbonato e colocar no nosso sabão. Vou colocar um pouco a mais do que de costume porque eu quero deixar ele descansar e que o pH dele desça. Então vou mostrar para vocês. Ao total de bicarbonato, eu coloquei 4 colheres de sopa. Vou misturar muito bem no nosso sabão, ele vai dar uma engrossada. Se precisar, vocês coloquem mais água e deixem descansar de um dia para o outro para você ver a diferença do pH. Fui adicionando o nosso sabão, sempre diluindo em água, tá? Aos poucos e sempre misturando. Uma dica: se vocês forem olhar o seu sabão e ver que ele está começando a esbranquiçar, vocês parem de adicionar, tá? Senão ele vai dar um efeito rebote. Em vez de engrossar, ele vai ficar leitoso e vai ficar ralo. Então, coloque aos poucos e vai misturando. Se quiser colocar até um pouco a mais de bicarbonato, pode, mas sempre vai observando como o sabão vai se comportar. Enquanto eu estou colocando, eu estou sempre medindo o pH para ver se está baixando. E vou colocando mais do bicarbonato. Agora eu vou deixar ele descansar de um dia para o outro para ver se o pH vai abaixar mesmo. Vou borrifar um pouco de álcool e deixar ele descansar. Após as 24 horas, ele ficou assim, tá vendo? Ficou até meio gelatinoso de tanto que ele engrossou. O que eu vou fazer? Vou colocar mais água e ele vai voltar ao normal, beleza? Gente, não tem mistério. O sabão, enquanto ele estiver no tempo de cura dele, que é de 20 a 30 dias, ele vai engrossando. Tem muito seguidor meu que fala que a tua receita, Bernardo, deu 30 litros, mas a minha deu 50. É normal, gente. O sabão vai engrossando. Depende muito da soda cáustica que você está usando, entendeu? Dos ingredientes que você está usando. Pode ser que dê mais, mas eu passo o mínimo que deu para vocês não criarem muita expectativa em cima de um sabão. Não adianta eu prometer para vocês que vai render muito se não vai render. Então eu coloco o mínimo e se render mais, beleza, vai render mais para vocês. Mas é assim, enquanto ele vai descansando, se ele for engrossar, vocês coloquem mais água. Isso não vai deixar o sabão mais fraco. Não vai. Vocês podem colocar água sem problema nenhum, que não vai deixar ele mais fraco. Beleza? Enquanto ele for engrossando, pode sim colocar mais água. Coloquei praticamente mais 2 litros de água aqui no meu sabão e ele voltou ao normal. Já ficou na textura que eu quero, tá? Esse detergente. Agora vou medir o pH dele e vocês vão ver como está. Já estou medindo o pH aqui e vocês vão ver quanto que ele vai estar. Gente, uma pergunta também que todo mundo me fala: Bernardo, você deixa a tua tabela ali, mas a tua tabela não é mesmo a quantidade que você usa. Sim, gente, porque a minha receita já é testada, tá? Olha, gente, o pH aqui, rapidinho, ó, deu 10, já abaixou bastante. Se eu deixar mais uns diazinhos aí, ele chega a 7 tranquilamente, beleza? Mas dá para já usar para lavar roupa ou até mesmo para usar como detergente, que vai limpar tudo direitinho. Mas o ideal para detergente é 7. Vou deixar ele uns dias curando e ele vai chegar a 7 tranquilamente. Voltando ao assunto que eu estava falando.
Então, eu uso mais soda cáustica porque é receita minha. Eu invento aqui, eu faço do meu jeito e pode fazer que vai dar certo. Mas se você quiser criar a sua receita ou ter uma base de quanto tem que usar, vocês vão através da tabela que eu deixo, que aqui aquela tabela ali não tem como dar errado. Beleza, gente? E olha o resultado. Olha como é que fica lindo esse sabão, tá? Se vocês quiserem usar outro corante, pode usar. Se vocês quiserem usar outra essência, pode usar. Eu acho que a essência aí que eu utilizei nem apareceu, porque foi na aceleração, mas eu coloquei. É uma tampinha de essência de maçã, tá? Não apareceu agora que eu vi. Mas vocês podem colocar a essência que vocês quiserem. Pode colocar o corante que vocês quiserem, que vai dar um detergente bom para vocês fazerem as coisas de vocês aí. Agora vamos fazer o teste de espuma e ver se está espumando bem. Dica importante: se você quer fazer essa receita para lavar roupa, pano de prato, quer que espume bastante, vocês podem colocar 50 a 100 ml de Lauril, que vai potencializar a espuma desse sabão. Mas ele já faz bastante espuma e também o que limpa não é a espuma, é o sabão, tá? Vou bater aqui com a minha mão e vocês vão ver como tá fazendo espuma. Gente, comente bastante nessa receita, curta bastante, compartilhe para ajudar o canal a crescer, para sempre eu trazer mais receitas e mais dicas aqui no canal. E se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as receitas. Temos 3 receitas toda semana aqui no canal. Temos o grupo de WhatsApp, que eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário, e temos o grupo de membros, que eu vou deixar na descrição. O grupo de membros vocês têm um auxílio meu diretamente, tá? E o de sugestões é todo mundo junto, um tirando a dúvida do outro, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!